Mãe, eu sou o César. Eu sou a Aline. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já esteve aqui outras vezes, seja bem-vindo também. Isso, então hoje vamos andar. A gente decidiu fazer um modelo um pouquinho diferente, essa caminhada aqui no nosso bairro, aproveitar que o tempo tá bom e atualizar vocês e também responder umas perguntas, né? Responder, a gente recebe bastante perguntas. Recentemente a gente abriu também uma caixinha de perguntas no Instagram. Então a gente achou propício dessa caminhada, ao mesmo tempo fazer uma coisa mais dinâmica e respondendo as principais perguntas que a gente tem recebido e principalmente atualizar vocês em relação à situação que a gente se encontra no momento. O som que talvez tenha alguma interferência, porque externo sempre é diferente, né? Mas a gente vai tentar. Isso. O lado bom é que a gente escuta o passarinho, ó. Dá para ouvir o passarinho, eu acho que vocês estão ouvindo. Lado ruim, quando passa uma moto, um carro, aí fica mais difícil realmente de acompanhar. E vamos lá, qual foi, Aline? Fala aí, a primeira pergunta. A pergunta que tem sido feita com maior frequência para a gente ultimamente é o seguinte: eu já estou com o meu contrato de trabalho e eu tenho data para começar em julho, por exemplo, e eu tô muito inseguro, tô com medo porque as fronteiras estão fechadas e eu não sei se eu vou conseguir ir para a Alemanha num prazo hábil para poder iniciar o meu trabalho. E aí? Pois é, na verdade, tanto as pessoas que já têm, né, já conseguiram conseguiu a vaga na Alemanha, mas na verdade não garantiu ainda, porque não veio, não consegue vir. E também as Embora o pessoas, contrato já esteja assinado, né? e além disso, outras pessoas que também já estão bem avançadas no processo seletivo e também estão ansiosos em entender e saber o que vai acontecer de fato. Nesse caso, o que a gente tem dito para as pessoas? E é bom dizer aqui também, porque pode tirar a dúvida de muita gente, né? Existem basicamente duas hipóteses numa situação como essa. Ou a empresa vai fazer um aditivo para adiar a sua data de início, caso realmente as fronteiras ainda não estejam abertas para você vir começar na data prevista. Ou então a empresa vai permitir que você comece remotamente. A princípio são essas duas hipóteses mais prováveis, né? Então a gente tem deixado as pessoas mais tranquilas, porque realmente as empresas sabem o que está acontecendo, está todo mundo ciente do momento. E não é fácil para as empresas também conseguir uma pessoa, um profissional qualificado. Então, quando eles conseguem, quando eles selecionam, eles também não querem perder. Então, eles vão facilitar, na medida do possível, essa vinda, né? Essa transição. Exatamente. Então, inclusive aconteceu comigo, né? Eu tenho um profissional que trabalha comigo, ainda não conseguiu vir. Ele está morando no Peru e a gente optou por começar remotamente. Não é o caso de todas as empresas, mas foi até bem... foi um sucesso, digamos assim. A gente Tá está sendo trabalhando, ainda, né? está sendo. A gente está trabalhando muito bem nesse período e aí as empresas estão, como a Aline falou, estão tendo que se flexibilizar nesse sentido. É muito difícil então conseguir gente, né? Então é melhor que que as empresas esperem do que simplesmente desistam da pessoa porque nesse momento está difícil vir. Outra pergunta Não, que mas tem. só lembrando, a gente quer dar uma mensagem até bem otimista nesse sentido. Peraí, vamos passar aqui, ó, essa imagem. A gente começou a descer as escadas do Treppenviertel, que assim, teoricamente, na verdade, no pé da letra, ao pé da letra é o quarteirão das escadas, né? Então aqui de fato, vocês vão ver, são muitas escadas, lá embaixo está o rio Elba, e é um lugar bem pitoresco aqui, e bem bonito, bem agradável. Então voltando ao tema, então é o seguinte, a mensagem é muito positiva que a gente quer passar, as coisas estão começando a reabrir, Sim, né? graças a Deus. O, O comércio, né, no geral, tá voltando aos pouquinhos.
as escolas já estão funcionando normalmente. Então, a tendência é que tudo vá se normalizando a partir de agora. Inclusive, as autoridades têm dito que até o verão a expectativa é que a população já esteja totalmente imunizada e que a gente possa voltar, né, a ter uma rotina pelo menos parecida com o que a gente tinha há pouco tempo atrás. Verdade também que a vacinação está dando agora uma acelerada, porque principalmente para as vacinas da AstraZeneca caiu a priorização, então todo mundo pode agora se vacinar. Então já tem gente da nossa cidade se vacinando já, então agora a gente acha que vai dar uma acelerada. Uma outra mudança que teve também foram que os médicos da família agora também podem vacinar, não necessariamente apenas nos centros de vacinação. Então isso naturalmente começa a trazer um cenário mais positivo para todo mundo. Segunda pergunta é em relação ao visto de procura de emprego, se vale a pena esse visto e qual a situação dela atualmente, né? Então, Aline, responde aí pra gente. Não, a pergunta foi, vocês conhecem alguém que já pegou esse visto e conseguiu trabalho no tempo determinado? Sim, a gente conhece. E claro que dá certo se a pessoa é qualificada, se ela faz a procura bem feita, se ela faz a aplicação bem feita, as chances são grandes, certamente. Porém, no momento, esse visto está suspenso, né? Por causa dessa situação toda que a gente está vivendo, a embaixada suspendeu esse tipo de visto. Certamente isso vai retornar em algum momento, mas a gente também não pode dizer quando, né? A gente não tem essa informação. Agora, tem o ponto se vale a pena. Então isso vai muito de cada um, né? Porque nesse caso, você vai ter que arcar com as despesas, né? Vai ter que vir, vai ter que lidar com a insegurança de se você vai conseguir ou não o trabalho. É um caminho. Tem que provar que você tem uma quantidade de recursos, né, para se manter durante esse período, enquanto você não vai estar recebendo salário. Isso é um pré-requisito, porque o governo ele não quer bancar, né, pessoas imigrantes aqui que ainda não tenham trabalho. Então eles pedem, para a concessão desse visto, é necessário que se comprove um valor financeiro. Para você se manter enquanto você busca o seu emprego aqui. Então vai muito de cada um, né? Agora o ideal mesmo é que você venha com um contrato já definido e que você consiga, de onde você estiver, geralmente do Brasil, né? Um emprego já para você vir com uma segurança maior e que a sua adaptação na Alemanha fique mais tranquila, mais confortável, né? Outra pergunta que a gente tem recebido bastante. As empresas alemãs, elas continuam contratando, mesmo nessa situação que a gente está vivendo agora? Ainda tem vagas abertas? Como é que está esse mercado alemão aí, que era tão promissor, continua da mesma forma? Sim, na verdade, sim, a resposta é que sim, ou seja, tem muita vaga aberta, a gente continua em contato com vocês, né, e a gente faz bastante pesquisa. Sim, tem muita vaga aberta ainda, é natural, foi natural que houve, sim, de fato, uma redução, mas não foi significativa. Essa redução não foi significativa, pelo contrário, eu acho que ela demonstra até a força, né, da economia alemã nesse sentido, porque apesar de alguns setores terem sido mais afetados, a gente tem que lembrar que outras vagas foram necessárias, né, nesse momento. Ou seja, a própria digitalização, o mundo todo para remoto. Então, tudo isso trouxe também algumas necessidades das empresas se reinventarem. E para isso elas tiveram que buscar profissionais de mercado para ajudar nessa reinvenção, vamos falar assim. Então, de fato, sim, principalmente agora, né, a gente está falando que para o primeiro semestre de 2021, olhando para o segundo semestre mais ainda, algum momento que a gente está falando é bastante positivo. Na sequência dessa pergunta vem a segunda, né? Esse momento é propício para fazermos aplicações? Podemos aplicar?
sim, né? Sim, de fato. Como o César falou, é um momento propício, sim, as coisas estão voltando, né, à normalidade, pelo menos é o que aparenta, é o que a gente tem ouvido. Então, a gente acredita que sim, que o momento atual é propício para fazermos aplicações. A gente fez um vídeo recentemente, né, dizendo que as vantagens de se aplicar 2021 e esse vídeo continua sendo muito válido. Por quê? Porque você tem algumas vantagens de aplicar agora. Primeira vantagem é que você está no mesmo nível dos aplicantes que estão aqui, porque todos os processos eles são remotos nesse momento. Então você está no mesmo nível, né, de competição, vamos falar assim. Não tem ninguém indo para o escritório enquanto você está fazendo uma entrevista remota do Brasil. Está todo mundo no mesmo patamar. Então essa já é uma vantagem. A outra vantagem é que nesse momento, vou atravessar aqui, peraí. Muita gente, a outra vantagem é a seguinte: muita gente se aposentou, se utilizou desse momento de crise, né, para poder aproveitar para se aposentar. Então, a gente teve, as empresas estão precisando repor esse contingente, vamos falar assim, né, de profissionais. Então, mais uma vantagem desse momento. E outro é que as empresas estão todas flexibilizando esse tipo de coisa, né? As leis estão se alterando, as empresas estão precisando se flexibilizar no que tange a trabalho remoto, no que tange até a contratação de profissionais estrangeiros. Por quê? Porque elas precisam, né? É uma questão de sobrevivência. Então, é importante a gente ter isso aí como em conta. A gente chegou aqui descemos aqui, chegamos na praia, ó. Outra pergunta, gente, que aparece assim com bastante frequência aqui pra gente é o seguinte: olha, eu não sou da área de TI, não sou da área de engenharia, nem da área de saúde, que segundo vocês são as áreas mais demandadas aí na Alemanha. Ainda assim, eu conseguiria uma vaga na minha área? Eu teria alguma chance de trabalhar na Alemanha? A resposta naturalmente depende, né? Depende da especialidade de cada um. Mas, assim, a gente tem visto muita gente que a resposta é sim. Então, recentemente a gente teve, por exemplo, de supply chain, na área de comunicação também, na área de finanças. Então, a gente mostrou e as pessoas estão super, digamos, surpresas nesse sentido, né? Então, o mais importante, a gente tem um vídeo aqui no canal que é justamente esse, que é quero trabalhar na Alemanha, como e por onde começar. Esse vídeo é muito importante, a gente ensina passo a passo como que você faz para fazer a sua própria pesquisa e chegar na sua conclusão. Faz uma busca otimizada, quais são as principais ferramentas. Então acho que quem tem essa dúvida ainda vale a pena assistir. Isso, porque aí você vai chegar na conclusão se realmente tem demanda ou se não tem demanda. Pode até ser que não seja, que não tenha, né? Mas a gente tem visto, tem sido bastante positivo das profissões que têm chegado para a gente e as pesquisas que a gente tem ajudado a fazer e o resultado delas, né? Bom, e para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, tem uma outra pergunta também que é muito recorrente, que é a seguinte: eu preciso ter a graduação na área da vaga para conseguir o meu visto de trabalho? Depende, né? Depende. A resposta depende. Por quê? Porque para as vagas que têm uma demanda muito alta, desde março de 2020, né, na nova lei de imigração, caiu essa exigência. Então, por exemplo, para TI não tem essa exigência. Você pode ser economista e aplicar para uma vaga de TI se você conseguir demonstrar a experiência. Naturalmente, a experiência é super necessária nesse momento. E essa semana a gente teve uma pergunta bem interessante, que era uma menina que fazia jornalismo, mas ela não concluiu e ela conseguiu uma vaga aqui na Alemanha para a área de design.
Então é design de UX front-end, design, né? UX design, a parte de front-end, né, de design. E aí a resposta é, a vaga sendo categorizada em TI, né, não necessariamente em design, ela pode ser categorizada em TI, então a resposta é sim, ela consegue vir dentro da área de TI, porque daí é uma alta demanda e não tem exigência de graduação na área e nenhuma graduação, inclusive, né? Flexibilizado agora, né? Desde No ano março. passado, março de 2020, com a nova lei de imigração. Então, houve algumas modificações nesse sentido e uma delas foi justamente a queda, né, dessa exigência. E inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre isso, né? Então fiquem ligados aí, quem chegou agora no canal e não conhece, pode maratonar que tem muito assunto aí para vocês no nosso canal gratuitamente, é só se inscrever. E terminando aqui o nosso passeio, descemos lá de cima, né, do Crapefica, como vocês acompanharam, chegamos aqui no Rio Elba. Lá atrás aqui tem a Airbus, a empresa que é franco-alemã, né? Então aqui em Hamburgo a Airbus é muito forte, tem muitas vagas na Airbus, é uma empresa sensacional, está sempre aí no topo de melhores empresas para se trabalhar na Alemanha. Fica aqui mais uma dica nossa, E né? o clima Esse hoje está visual. muito agradável, as pessoas estão mais felizes, parece, assim. A gente vê na rua que o clima já está mudando, não só por causa do aumento, né, das temperaturas, que a gente está na primavera, mas essa questão do retorno, né, gradual ao que a gente tinha há um tempo atrás, que parece que realmente está acontecendo e as pessoas estão mais abertas, estão mais felizes. Então acho que são boas notícias, né, que a gente tem para dar hoje aqui. Se você tem vontade de trabalhar na Alemanha, não se desanime por tudo que aconteceu, que ainda está acontecendo, mas eu acredito que a gente já está na reta final. Isso aí, perdão aqui o som, o barulho, é a primeira vez que a gente faz esse vídeo aqui na rua. Vamos ver como é que funciona, espero que tenha funcionado, a dinâmica tenha ficado interessante. E a gente também tenha dado boas respostas aí nas perguntas que a gente trouxe para responder aqui hoje. Obrigado, como já falamos, Obrigada, gente, até o próximo pela vídeo. atenção de vocês, até a próxima.